Então, pessoal, agora sobre o conceito, né? O que são essas práticas, o que é a inclusão, como que isso funciona. Essas práticas, elas envolvem a reestruturação das culturas, políticas e práticas. É um processo que visa proporcionar a educação para todos, onde, independente dos obstáculos, que inclusive são potencializados pela sociedade, qualquer criança ou indivíduo possa se desenvolver e adquirir conhecimento, seja qualquer área que ele queira. Dessas práticas inclusivas, pessoal, a gente tem que a inclusão ela é um processo que está em constante construção. A inclusão ela ocorre de diversas formas em diversos locais. Até porque é quando simplesmente um professor ele desenvolve uma prática para que todos possam realizar em harmonia. Não é em todo local que a gente vai ter as mesmas individualidades. Pode ocorrer em alguma sala de aula ter um aluno com uma deficiência, em outra sala outra deficiência. O que a gente deve fazer, resumidamente, é incluir todos, onde todos possam participar e participar juntos. Não é apenas participar, eles devem participar juntos. Sabemos que existem as dificuldades, né? Até porque incluir todos e todas é muito difícil. E por isso a formação e a pesquisa do docente é muito importante. Sobre o histórico, é interessante salientarmos que essas demandas demoraram a ter importância, até porque isso acontece com qualquer causa que envolve as minorias, principalmente a inclusão, que envolve todas. No Brasil, isso vem ocorrendo de forma expressiva a partir dos anos 80. E se tratando especificamente de pessoas com deficiência, 1981 é declarado o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Dando continuidade à fala do João Amar, vou apresentar a vocês uma linha do tempo com algumas ações governamentais criadas com o intuito de promover a inclusão e a integração de pessoas com deficiência e necessidades especiais, tanto na sociedade como no âmbito escolar. A primeira ação foi a fundação do Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, posteriormente chamada de Instituto Benjamin Constant. Em 1857, foi fundado o Instituto dos Surdos Mudos, atualmente chamado de Instituto Nacional da Educação dos Surdos, ou INES. Em 1926, foi fundada a Sociedade Pedagógica Pestalozzi, para pessoas com dificuldades na aprendizagem. Já em 1954, foi criada a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Posteriormente, foram criadas as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou LDBs, com o intuito de promover aos alunos portadores de necessidades especiais e deficiência uma inserção no Sistema Geral de Ensino. Em 1990, é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Em 1994, a Política Nacional de Educação Especial promove a inclusão educacional. Em 2001, o Plano Nacional da Educação buscou promover construções de escolas inclusivas que garantissem o atendimento à diversidade humana. Em 2002, a Libras é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão e passa a fazer parte de vários currículos de professores e da fonoaudiologia. Em 2003, o MEC cria o programa Educação Inclusiva. Em 2004, o Ministério Público reafirmou o direito e os benefícios da escolarização dos alunos com deficiência no ensino regular. Em 2005, é decretada a Lei 1436/2002, que visa a inclusão de alunos surdos, Libras como disciplina curricular, instrutor e tradutor de Libras, entre outros. Em 2006, foi promovida a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a fim de assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino. Já em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE. E em 2011, o MEC cria a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, ou SECAD. Agora falando um pouco sobre o nosso artigo apresentado, de nome Práticas Inclusivas e Reflexivas em Educação Física Escolar, de José Carlos Celos Júnior,
mostra que a inserção da educação física adaptada como disciplina nos currículos faz uma grande importância na mudança pragmática na concepção que tínhamos sobre o movimento humano e uma crítica também sobre os estereotipos de corpos fortes e saudáveis, né, que foram impostos pela sociedade e pela própria educação física. Também foi mostrado um processo metodológico de pesquisa realizado na cidade de São Carlos, em algumas escolas municipais, estaduais e particulares, de como vem sendo a inclusão de pessoas com deficiência, né, e portadores de necessidades especiais nessas escolas. E aí, através de perguntas, né, entrevistas particulares com esses alunos, foram coletados dados para avaliar como vem sendo a inclusão desses alunos na educação física escolar, né? Sendo realizadas as seguintes perguntas: como é o seu cotidiano na sala de aula e como é a sua convivência com os docentes da educação física? Se você realiza alguma atividade escolar e se você se sente incluída nas aulas de educação física escolar, e pediu para que eles comentassem. Após a entrevista, alguns estudantes disseram que não se sentem incluídos, alguns por não se sentir à vontade com os outros alunos, mas a grande maioria dizendo que o professor não está preparado para incluir esses alunos nas atividades escolares. E aí vemos que muitos professores não tiveram um preparo adequado durante a sua formação. E isso aí é uma grande questão, né, que deve ser desconstruída, né, e vencida para que todos os alunos, sejam com deficiência ou portadores de necessidades especiais, ou as crianças, entre aspas, normais, tenham uma mesma qualidade de ensino e que todos sejam incluídos nesse processo de aprendizagem. Bom, pessoal, então vamos abordar aqui rapidamente algumas questões curriculares da educação física adaptada. Em primeiro lugar, né, e mais importante, é que a educação física adaptada ela é prevista, né, no currículo de formação docente em educação física, inclusive nas diretrizes curriculares nacionais. Então, já é uma importância, né, que foi dada a essa disciplina de estar presente nos currículos dos cursos de tanto licenciatura como bacharelado, e ser assegurado assim que deve ser ministrado, estar presente nesse currículo. Então, esse artigo que a gente está estudando, ele traz uma série de pesquisas, né, de como essa disciplina tem sido abordada nas universidades, nas instituições de ensino superior, no decorrer dos anos. E resumindo, né, o artigo traz várias pesquisas de diferentes estados, mas basicamente o que essa pesquisa encontrou? De 2000 para cá, ela achou em diferentes estados e em diferentes universidades algumas problemáticas que essa disciplina tem enfrentado. Seja elas questões de carga horária, seja por falta de contato do próprio professor da universidade, que não teve esse contato com a educação física adaptada na sua formação, então é um problema na formação desse professor. Também encontra problemas na questão de não ter um projeto de extensão, umas práticas, umas propriamente ditas mesmo, as práticas, né, da disciplina, onde o aluno vai ao campo, onde o discente ali tem esse contato prático com a disciplina. Eu posso citar aqui em Goiás, né, já que até abre um leque para depois a gente fazer uma comparação com a nossa universidade hoje aqui na FFD. A pesquisa aponta aqui sobre Goiás os seguintes dados, né, em 2002. Foram analisados 8 programas de ensino e realizadas entrevistas com 6 professores de 6 instituições do estado.
Os resultados indicaram variações nos aspectos pertinentes à carga horária, né, como eu citei antes, número das disciplinas que abordam a educação física adaptada nos institutos, e também que o modelo de ensino, a base teórica que era encontrada nessas universidades aqui em Goiás, de 2002 para cá, era uma base teórica muito voltada ao técnico funcional, ao modelo biológico, ao modelo médico, né, da questão da deficiência. A questão da educação física adaptada vai além, né, da questão física, da questão médica, biológica, né? Também é muito atrelada aí a questões sociais, a questões de vida mesmo em sociedade, que a gente pode fazer uso dela para levar, né, emancipação, para levar aí questão de conhecer o outro e respeitar o outro. Dando continuidade à nossa apresentação, vamos falar um pouco sobre os conteúdos abordados nos cursos de Educação Física, em relação à disciplina de Educação Física Escolar. Vamos falar tanto no âmbito da licenciatura quanto no âmbito do bacharel. E o que a gente pode observar em conjunto dessas duas disciplinas? Que a elaboração dos seus conteúdos ainda segue na mesma direção, as duas estão em estruturação. Na perspectiva dos cursos de bacharelado, as disciplinas seguem em grande parte um padrão biologizante. O que seria esse padrão biologizante? Nas quais são estudadas as características mais morfofisiológicas das deficiências, em resposta às intervenções e suas possibilidades de ação. Além da denominação de educação física adaptada, em algumas universidades, algumas faculdades, a disciplina pode ser apresentada com outras nomenclaturas, como, por exemplo, a nomenclatura de esporte adaptado, onde, em algumas faculdades, são duas matérias diferentes, como matéria obrigatória, né? Mas em algumas também são tratadas só como nomenclatura diferente. Mas o que a gente pode observar com isso, com essa nomenclatura de esporte adaptado como matéria obrigatória? A gente pode observar isso como um grande teor na esportivização, na fundamentação dos conteúdos. E isso se relaciona muito, é ilustrado muito em relação à grandeza das Paralimpíadas, que a cada edição vem se tornando mais destaque na sociedade, com maior aceitação, sendo mais assistida, ainda mais pelas pessoas do nosso país, né? Onde aqui no Brasil o nosso esporte paralímpico é muito forte. Inclusive na última Olimpíada do Rio 2016, o Brasil, se eu não me engano, terminou no 8º lugar no quadro de medalhas da Olimpíadas. E nessa área, inclusive, está acontecendo um grande avanço em relação às pesquisas, às produções científicas, principalmente no âmbito de pós-graduação. Dentre as modalidades institucionalizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, estão algumas mais conhecidas, como atletismo, hipismo, basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado, tênis de mesa. Essas são mais conhecidas, a gente assiste mais. Mas existem também algumas modalidades que são exclusivamente paralímpicas, ou seja, foram criadas somente para o esporte paralímpico, como o exemplo do goalball. Como seria o goalball? O goalball é um esporte de quadra, onde existem duas metas, uma de cada lado, 2 gols, né? E jogam 3 jogadores de cada lado. Esses 3 jogadores seriam 3 goleiros na frente do gol, assim, deitados e vendados, né? É um esporte para pessoas com deficiência visual. E eles ficam deitados ali tentando proteger o gol. Enquanto isso, a outra equipe arremessa uma bola grande, pesada, tentando fazer o gol na meta do seu adversário. Enquanto isso, existem 3 goleiros deitados no chão, tentando evitar o gol. Então, aí vence a equipe que fizer mais gols, consequentemente, a equipe que tomar menos gols. Sendo assim, os conteúdos abordados no bacharelado perpassam muito mais pelos ajustes e adaptações das atividades, dos exercícios físicos, relacionados aos treinamentos, às pessoas com deficiência
em relação à sua doença e à sua saúde, né? Relacionada ao esporte específico. Já nas licenciaturas, devido às mudanças de paradigmas pela característica e configuração do curso, a disciplina relacionada à educação física adaptada se caracteriza fortemente pela discussão da política histórica social desta pessoa com deficiência e sua inclusão, tanto na sociedade quanto mais especificamente nos conteúdos de educação física escolar. Nesse âmbito, as disciplinas podem ser apresentadas com outras nomenclaturas, como por exemplo, educação física especial, educação física escolar adaptada, metodologia de ensino em educação física adaptada, entre outras. Nesse cenário, em geral, o planejamento dos conteúdos vão mais na direção da inserção dessa pessoa com deficiência na sociedade e os seus direitos em relação às políticas públicas que se relacionam com essa população, né? Refletindo como desenvolver os conteúdos específicos da área, normalmente sempre conteúdos da cultura corporal, né? Jogos, danças, lutas, esporte e ginástica. Com isso, o que podemos observar? A gente pode ver a grande preocupação da participação ampla, né? A participação de todos, onde as atividades sejam sempre adaptadas. Mas pouco se desenvolve acerca de atividades específicas. Qual é o papel do professor nessa matéria de educação física adaptada? O professor, ele faz necessário uma maior sistematização dos conteúdos, né? Sempre com atividades adaptadas, com a inclusão de todos, mas sempre focando no contexto geral da aula, relacionando as suas atividades a uma atuação que se aproxime aos desafios da realidade, da sociedade atual, e não excluir ou somente incluir a pessoa com deficiência e deixar de lado a pessoa sem deficiência. Deve ser uma aula inclusiva tanto para as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. Se alguém é excluído na sociedade, toda a sociedade perde. E se uma criança já nessa idade, que é a base da formação cidadã, se percebe excluída do que ela mais necessita, como é que será esse futuro adulto?